Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do Code Marathon. Então, nesse assunto agora a gente vai abordar números primos. Então, é um assunto que é muito importante e que vai servir de base para o resto dos assuntos sobre matemática voltado para programação competitiva. Então, a gente vai usar um pouquinho do que a gente mostrou na aula anterior de divisibilidade, mas só a definição mesmo do que um número divide o outro. Ok? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa saber e definir o que é um primo, né? A gente diz que um número n maior do que 1 é primo se somente se o n é divisível apenas por 1 e n. Então esse apenas é importante a gente ressaltar. Então, por exemplo, quais são os números que são definidos como primo, né? Então a gente tem 2, 3, 5, 7, 11 e a gente tem infinitos números primos. Então, um primo é nada mais do que um número que é divisível apenas por ele mesmo e pelo 1. Então, a gente acaba também definindo que o 1 não entra, né, como sendo um número primo, né? Que essa definição só vale para números maiores que 1. Ok? Então, como é que a gente pode, dado um problema, a gente consegue verificar se o número é primo ou não? Então, basicamente, a gente pode pegar o número e verificar se ele é primo ou não, olhando do 2 até o n-1. Então, se eu quero verificar se o n é primo, então eu só preciso olhar do 2 até o n-1 e verificar se algum desses valores aqui divide n. Se algum desses divide n, então eu posso dizer que o número é primo ou não a partir disso. Então a gente vai para o código e vai ver como é que a gente implementa essa primeira versão. Depois a gente vai ver também porque essa implementação que a gente vai fazer não é uma boa opção em todos os casos. Então aqui, vindo para o código, a gente vai criar uma função que vai responder sim ou não. Então, um booleano, você vai responder se o número é primo, né? Então a gente recebe o número n aqui. E o que é que a gente precisa fazer? Precisa verificar se o n for menor do que 2, então é falso. Então já posso dizer que ele não é primo. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir ele por um número entre 2 e n-1. Então, se eu consigo dividir o n por i, então quer dizer que o número não é primo. Então, se ele passar em todos os casos de teste, então quer dizer que ele é primo. Então, o algoritmo ficaria assim. Então, a gente leria o valor de n e depois a gente recebia a resposta aqui. Então, se a gente precisa retornar S ou N, né? Então, se for primo, se não, a gente mostra que não é primo. Então, só retomando o que a gente faz. A gente sabe por definição que o N ele não pode ser 1, né? Nem 0, então 0 e nenhum é primo, né? Se a gente trabalhar só com os números naturais. Então, a gente pode retornar diretamente que ele não é primo. Se não, a gente precisa verificar se existe alguém que não é 1 e nem n, que divide ele. Então a gente vai verificar do 2 até o n-1, por isso que é menor aqui. E se a gente encontrar alguém que divide o n, então quer dizer que esse número não é primo. Então se a gente passar por todo mundo e não encontrar ninguém, então a gente pode afirmar que esse número é primo. Então qual é o problema desse código aqui? Ele está certo, ele vai resolver a maioria dos problemas simples sobre primo, só que ele tem a complexidade O de n. A gente ainda vai fazer uma aula explicando melhor o que é complexidade de algoritmo e tal,
Mas, resumindo, para quem não conhece, é basicamente quantas instruções ele vai levar para executar esse código. Então a gente vai voltar lá para o quadro para poder explicar um pouco melhor isso. Olá pessoal, voltando aqui. A gente viu como é que implementa a versão mais simples de verificar se o número é primo ou não. Agora a gente vai ver o problema que ele tem, aquele algoritmo. Então, quando a gente está estudando para maratona e para competições de programação competitiva, né, a gente tem que, geralmente, os computadores que rodam o nosso código, ele consegue executar em 1 segundo cerca de 10 elevado a 8 instruções. Então, na ordem de 10 elevado a 8, 2 vezes, 3 vezes isso, mas é nessa ordem aqui. Então, a gente tem que, dadas as entradas, a gente tem que verificar se o que a gente fez vai passar nesse tempo ou não. Então, por exemplo, aqui no nosso algoritmo, ele vai executar cerca de N instruções. Então, se eu entrar, por exemplo, com 20, ele vai executar cerca de 20 instruções. Se eu entrar lá com 30, ele vai executar cerca de 30 instruções. Agora, se eu entrar, por exemplo, com 10 elevado a 9, aí ele vai levar cerca de 10 elevado a 9 instruções para poder rodar. Isso no pior cenário, né? A gente analisando. Ok? Então, a gente diz que a complexidade desse algoritmo, a gente vai explicar melhor isso depois em outra aula, é O de N, né? Ou seja, ele vai levar cerca de N instruções para poder executar o algoritmo. Então, dependendo da entrada, esse algoritmo não é rápido o suficiente para rodar em 1 segundo. Então, a gente precisa ver algumas características do número primo para poder tentar melhorar esse algoritmo, certo? Ok. Então, primeiro, a gente vai tentar extrair algumas informações como o número não é primo. Então, quando o número não é primo, a gente chama ele de número composto. E se ele é composto, então, ele é multiplicado pode ser escrito como uma multiplicação de 2 valores, né? Então, vou chamar de A e B aqui. Aí, só para facilitar na hora de mostrar aqui, a gente vai adotar que A é menor ou igual que B, certo? Então, por exemplo, 25, ele não é primo, então a gente pode escrever ele como sendo 5 vezes 5, ok? Então, por exemplo, 36, ele não é primo, então eu posso escrever ele como sendo 4 vezes 9. Sempre botando um A menor que B, só para a gente conseguir mostrar algumas coisas. Então, o que é que a gente está procurando naquele algoritmo que a gente fez, né? A gente está procurando um divisor entre 2 e n menos 1, né? Isso que a gente estava procurando lá. Então, vamos colocar todos os divisores de 36, por exemplo, para a gente ver alguma relação, né? Então, aqui a gente tem o 36. Aqui a gente tem 1. Vamos colocar o... Não vou colocar a escala linearzinha, mas só para a gente entender. Então, aqui 6. 2, a gente tem... O 3 também divide. O 4 divide. O 18. O 12. E o 9. Então, esses são todos os divisores de 36, ok? Então, a coisa interessante que a gente vê é que eu vou dar a definição de espelhado, que não é a melhor definição, mas os divisores são espelhados, entre aspas, em relação à raiz, né? Então, a gente sabe que a raiz de 36 é 6, né? Então, se a gente olhar para a raiz, os divisores são espelhados. Por exemplo, 1, vou botar outra cor aqui só para a gente ver. O 1, ele é espelhado com 36. O 18, ele é espelhado com 2. O 3 é espelhado com 12. O 4 com 9. E o 6 é espelhado com 6. O que eu quero dizer? Para todos os valores antes da raiz, eles têm um correspondente depois da raiz, de tal forma que se eu pegar ele vezes o seu espelho, o correspondente, a gente tem o valor n, né? Então, o que a gente pode tirar daqui, né?
a gente tem que 36 é igual a 1 vezes 36, que é igual a 2 vezes 18, que é igual a 3 vezes 12, e que é igual a 4 vezes 9, que é igual a 6 vezes 6. Então, o que é que a gente pode extrair daqui, né? Vamos lá. A informação que a gente traz daqui é que a gente não precisa olhar os n elementos, a gente só precisa olhar até a raiz do n. Então, o que é que a gente tem? Quando a gente tem um número composto, então se o número é composto, ele é A vezes B, e a gente definiu também que A é menor que B, aqui, só para menor ou igual. Então, obrigatoriamente, se ele tem um divisor entre 2 e n menos 1, esse divisor tem que ser menor do que a raiz de n. Porque se eu tenho um maior que raiz de n, então, por exemplo, se eu tenho um maior que a raiz de n, por exemplo, que é o 9, então eu tenho um espelho dele do outro lado da raiz, que é menor que a raiz, que é menor do que a raiz de n. Ok? Então, o que eu quero tirar disso aqui? Você não precisa olhar os n elementos, os n primeiros elementos, para poder verificar se o número é primo ou não. Você só precisa olhar até a raiz dele. Então, a gente pode mudar aquele algoritmo para ser um for, começando de 2, enquanto i for menor do que igual a raiz de n e mais. E verificar só esses valores aqui. Ok? Então, se a gente olhar para esse condicional aqui, a gente está verificando se i é menor ou igual que a raiz de n, né? Então, só para a gente não trabalhar com raiz lá no código, então a gente pode levar os dois lados ao quadrado. Então, verificar essa condição é equivalente a verificar se i ao quadrado é menor ou igual que n. Para evitar overflow, então, a gente pode ver isso aqui como sendo i vezes i. E a gente pode passar esse i dividindo, né? Então, no código lá, na condição do for, ao invés de eu verificar isso, eu posso verificar se i é menor ou igual que n dividido por i. Então, a gente troca essa condição aqui, né? Por sendo i menor ou igual que n dividido por i. Então, é equivalente. Então, a gente vai implementar isso lá para poder verificar se o número é primo ou não. Então, a gente voltou aqui para o código e a gente vai melhorar essa função aqui. Então, vamos criar nova função que verifica se é primo, né? Chamar aqui de primo2. Pronto. Então, a primeira condição ainda continua a mesma, então não tem problema deixar ela. Só que ao invés de eu verificar de 1 até n menos 1, então a gente só vai verificar até essa posição aqui. Então, agora a gente precisa botar menor ou igual. Pronto, então a gente verificando, alterando só esse fato simples, então a gente melhora a complexidade do algoritmo de O de n, né, que é o que a gente tinha, ou seja, executar n instruções, para ele executar apenas raiz de n instruções, que é muito melhor. Então a gente pode testar aqui, por exemplo, vamos testar para alguns valores, né? Então vamos testar o 11, por exemplo. Então ele diz que 11 é primo. Se a gente testar o 36, ele vai dizer que não é primo, então a gente pode testar isso também para a segunda função que a gente criou, né? Então, 11, ele diz que é primo, né? E o 36 que a gente viu no outro também que não é primo, ele diz que não é primo. Então a gente viu que as duas funções estão funcionando como esperado. Olá pessoal, voltando aqui. Então a gente viu lá no código que
uma modificação simples, a gente conseguiu melhorar bastante a complexidade, né? Então, o novo algoritmo ele vai resolver os problemas em cerca de raiz de n instruções. Então, com isso, nosso primeiro código, né? Então, ele era O de n. Então, ele resolvia problemas para n menores do que 10 elevado a 8. Então, se o n fosse menor do que 10 elevado a 8, então, o primeiro código resolveu. Já o segundo código, então a gente consegue trabalhar com um intervalo maior do n, né? Então, ele consegue resolver cerca de 10 elevado a 16. Então, a gente tem um algoritmo relativamente bom para testar se o número é primo ou não. Ok? Então, o que a gente pode fazer sabendo se o número é primo ou não? Então existem várias aplicações matemáticas, a gente não vai dar para abordar todas aqui, mas uma delas é verificar a quantidade de divisores de um número. Então, a gente pode usar um algoritmo semelhante para poder resolver isso. Então, por exemplo, dado n, eu quero saber quantos divisores ele tem. Ok? Então, por exemplo, o 36, que a gente tinha mostrado aqui nessa escala, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 divisores, né? Mas como é que a gente consegue calcular isso de uma forma simples? Então, por exemplo, uma abordagem seria um código semelhante ao primeiro. A gente vai de 1 até n e testa se o número divide o n ou não, que seria O de n, a complexidade desse algoritmo. Agora a gente pode usar uma abordagem semelhante ao que a gente usou para testar se o número é primo ou não. Porque lembra que eu tinha comentado lá no início do vídeo. Se um número divide, então tem um semelhante dele que também divide, que é o oposto à raiz. Então, por exemplo, se eu já testei o 2, eu não preciso testar o 18. Se eu já testei o 4, eu não preciso testar o 9. Então, o que é que a gente tem com isso? Se eu testar todos os valores abaixo da raiz, então é só eu pegar o complemento dele que tá ok, né? Então, como é que a gente vai fazer esse teste de quantidade de divisores, né? Então, a gente vai fazer um contador simples e vai olhar apenas para os valores menor que a raiz, né? Então, a gente vai ver isso no código, como é que a gente pode fazer isso. Então, uma coisa é você contar a quantidade de divisores, outra coisa é você saber quem são esses divisores. Então, você também pode fazer de forma semelhante, que a gente vai ver lá no código. Então, aqui no código a gente vai agora desenvolver uma função que conta a quantidade de divisores de um número. Então, a gente pode fazer uma função mais simples, que é parecida com a primeira, né? Então, quantidade de divisores do número. Então, a gente recebe o número n. Então, a gente pode trocar isso aqui por LL sem problema. Longo. Pronto, então a versão simples, que é o de n, que é parecido com a outra, então é basicamente um contador, né? A gente percorre de 1 até n. Então, se o n é divisível por i, então eu aumento a resposta. Ok? Então, basicamente é isso. Então, esse algoritmo é O de n, que em alguns casos não vai servir para a gente porque ele é muito lento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode se aproveitar dessa característica aqui de precisar ir até a raiz de n só. Então, versão 2 desse algoritmo. Se a gente quer contar a quantidade de divisores,
Então ele só precisa ir até a raiz também. Então, aquela mesma ideia. Nós que isso aqui que eu fiz é equivalente a botar i menor ou igual que a raiz de n. É só a forma que não precisa usar a raiz aqui. A forma mais simples de escrever aquilo. Então o que a gente precisa fazer? A gente só precisa verificar se o n, desculpa, esqueci de colocar aqui, o n ele é divisível por i. Se for, então o que é que a gente pode fazer aqui, né? E pode existir dois casos. O caso que o i ele é a raiz, que é o caso do 36. Então vamos voltar aqui para o 36. Se a gente olhar aqui para o 36, ó, quando o cara é raiz, eu só preciso contar uma vez. Agora, por exemplo, quando é o 4, eu preciso contar o 4 e o 9. Quando é o 3, eu preciso contar não só o 3, mas também o 12. Então, seu espelhado, né? Então, aqui, então a gente vai fazer a verificação. Se ele é a raiz, ou seja, se i vezes i é igual a n, só que se eu fizer isso vai dar estouro, né? Então eu boto um LL aqui. Só lembrando, porque eu estou colocando isso? Porque como o i é inteiro, então pode dar overflow. Então, assim, eu pego o i, transformo em long long, e um long long vezes um int dá um long long. Então eu consigo ajustar isso. Então, se ele for a raiz, ou seja, i ao quadrado é igual a n, então a resposta só aumenta em 1. Se não, a resposta aumenta em 2. Ok? No final eu retorno a resposta. Então a gente conseguiu um algoritmo que conta a quantidade de divisores em raiz de n. Além de contar a quantidade de divisores, então vamos só testar, né? Então, além dele printar se é primo ou não, no final a gente mostra a quantidade de divisores, né? De n. Então a gente vai usar os dois algoritmos para ver se eles estão retornando a mesma resposta. Então, por exemplo, 36 que a gente viu. Os dois retornaram 9, que foi o que a gente contou lá na mão. E a gente viu que ele não é primo, né? Então, por exemplo, 11. Ele retornou sim, tem dois divisores, né? Que é o 1 e o 11, que é o que a gente esperava. Ok? Então a gente pode, por exemplo, até usar isso aqui para dizer se o número é primo ou não, né? Se tiver dois divisores, então o número é primo. Então a gente pode até usar essa função para poder dizer se o número é primo ou não. Mas você pode escrever ela de uma forma mais simplesmente assim. Ok? Mas além de a gente querer saber, por exemplo, a quantidade de divisores, também pode ser útil a gente saber quem são os divisores, né? Então, por exemplo, ao invés de retornar apenas a quantidade, a gente vai retornar um vetor de elementos, né? Então, eu vou copiar essa função e fazer bem semelhante. Então, para quem não viu ainda, isso aqui é o vetor. Então, vai retornar um vetor de inteiros. Então, eu recomendo dar uma olhadazinha, mas não dá para a gente voltar na aula para poder explicar como é que funciona um vetor. Então, a gente vai retornar um vetor de números, ou seja, uma lista de elementos. Então, ao invés de a gente dizer que teve mais um divisor, é só a gente dizer qual foi o divisor, né? Então, aqui, quando ele é a raiz, o divisor é a própria raiz. Então, a gente coloca na lista, opção push, que o divisor é o i. Então, aqui tem que ser long long.
Se não for a raiz, então existem dois divisores que a gente não contou. Então vamos voltar lá para exemplo. Então, por exemplo, no caso da raiz, a gente só precisa colocar na lista uma vez o 6. No caso do 3, por exemplo, quando eu chego no 3, eu preciso olhar para o seu espelho, que é o 12. Então, dado que eu sei que o 3 é divisor, como é que eu encontro o seu espelho? Basta eu pegar o número, que é o 36, e dividir por 3. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem dois divisores. Então, que é o i, e o outro divisor, que é o n dividido por i. Pronto, com isso a gente tem um algoritmo que diz quais são os divisores, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai chamar a função. E a gente vai percorrer ele, né? E vai mostrando. Então, só para ficar melhor de ver aqui, eu vou mostrar o divisor. Então, vamos lá para o 36, que é o que a gente tinha visto. Então, a gente tem aqui os divisores. É o 1, o 36, o 2, o 18, o 3, o 12, o 4, o 9 e o 6, né? Então a gente tem todos os divisores aqui. Então se a gente quiser ordenar isso, a gente pode usar uma função que já é pronta no C++, que é o sort. Então a gente dá o início no vetor e o fim no vetor. Então a gente não precisa implementar um algoritmo de ordenação, então é só chamar aqui. Então, 36 de novo, né? Então tá aqui, ordenadozinho agora. Então todos os divisores 36. Então, nessa aula a gente mostrou algoritmos que são relativamente eficientes, que é a raiz de n, que encontra quem são os divisores e a quantidade de divisores de um. Outro algoritmo que é bastante usado, além da quantidade de divisores e se o número é primo ou não, é fatorar um número em primos, né? Então, a gente pode fazer um algoritmo semelhante ao dos divisores, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente quer no final das contas? A gente quer todos os fatores primos de um dado número n, né? Então, aqui vai ser os fatores. Então, o que a gente precisa mudar nesse algoritmo? Então, se a gente voltar lá para a parte escrita, né? Então, o n, se ele é composto, né? Então, ele tem um primo 1 elevado ao alfa 1, vezes um primo 2 elevado a um alfa 2, vezes um primo 3 elevado a um alfa 3. Então, por exemplo, o 36, né? A gente pode ver ele como sendo 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Ok? Então, a gente pode ver isso aqui de forma expandida como sendo 2 vezes 2, 3 vezes 3, né? Isso aqui. Então, o que a gente quer encontrar lá naquele algoritmo é os fatores primos, que são 2, 2, 3 e 3, né? Então, a gente quer encontrar essa informação lá. Então, o que é interessante? Eu só preciso também olhar até a raiz. Então, dado que eu encontrei o 2, por exemplo, eu tenho que cortar que esse 2 não faz mais parte. Aí eu encontrei o outro 2, eu cortei. Então, como é que eu faço isso no algoritmo, né? Então, por exemplo, dado que eu encontrei um 2, para mim poder cortar esse 2 aqui e eu não olhar mais para ele, é equivalente a eu pegar esse número e dividir por 2. Então, por exemplo, eu teria 18. E 18 é o quê? 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Então, se eu encontrei o segundo 2, que nesse caso eu cortei, então é equivalente a eu cortar isso. Então seria 9, que é 3 elevado a 2.
Então eu vou lá e encontro um 3. Aí eu corto 3. Isso aqui vira 3. Aí eu corto 3. Isso aqui vira 1. Ok? Então o que eu quero explicar com isso que eu estou comentando? É que, dado que eu encontrei um fator primo, eu vou pegar um número e ir dividindo ele enquanto eu puder. Ok? Aí quando eu encontrar o fator primo, eu vou dividindo enquanto eu puder. Então se sobrar 1, foi porque eu contei todos os fatores primos. Se sobrar alguma coisa diferente de 1, é porque aquela coisa diferente de 1 é um primo. Ok? Então vamos lá pro código. Então para mim descobrir os fatores, né? Então esse aqui ainda continua sendo válido. Só preciso ir até a raiz. Então o que acontece? Se um número é divisível, divide, né? Então eu vou dividir enquanto der. Então enquanto o n continuar divisível, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu vetor e vou inserir. E vou dividir o n por i. Então o que eu tenho aqui, né? Dado que eu encontrei um primo que divide ele, eu vou tirando esse primo enquanto der e vou adicionando isso na lista de fatores primos. Então, por exemplo, nesse caso aqui nem precisa mais desse if, né? Então, enquanto o valor divide o n, eu vou colocando ele como sendo fator primo. Aí o que você pode se perguntar é por que isso garante que o i é primo, né? Então aqui tem que ser a partir de 2, né? Vamos lá. Se a gente voltar aqui. O que é que a gente tem? A gente tem inicialmente os primos aqui, né? Primo elevado a alfa 1 vezes n igual a primo elevado a alfa 1 vezes primo elevado a alfa 2 vezes primo n elevado a alfa n, né? Tem um número composto escrito assim, ou qualquer número, né? Então, como o primeiro valor que a gente encontra é o primo 1, vamos supor que também aqui, né? P1 é menor do que P2, que é menor do que Pn, só para facilitar a explicação aqui. Então, por exemplo, como a gente está fazendo for de 2 até raiz de n, então a gente está pegando os primos na ordem crescente. Então, como eu estou tirando todos os P1s, então, por exemplo, eu cheguei em P1, eu corto todos os P1s. Então, o próximo que vai conseguir dividir esse número vai ser o P2, que é primo. Então, eu tiro todos os P2. O próximo que vai conseguir dividir esse número é o P3. Então, eu corto todos os P3. Então, eu garanto que os números que vão conseguir dividir n daquela forma são primos. Então, são os fatores que a gente estava buscando. Só que no final, pode ser que eu pare o for e o n não seja igual a 1. Mas se o n for diferente de 1, então isso quer dizer que aquele resto de n que sobrou, de tanta divisão por primo, é um primo também. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, outra coisa que a gente precisa verificar é se o que sobrou de n ele é maior que 1. Porque se for, então a gente tem que adicionar ele na resposta. Então, com isso a gente tem o algoritmo de fatores de um número. Então, aqui, fatores. Então, a gente pode mostrar também igual a gente fez com os divisores, né? Então, fatores. Então, aqui...
Então se a gente botar o 36 de novo, que é o exemplo que a gente está vindo trabalhando, né? Então a gente tem que os fatores é 2, 2, ou seja, 2 vezes o 2, e 3, 3, 2 vezes o 3. Então com isso a gente tem os algoritmos que são mais utilizados de primo, né? Que são extrair os fatores de um número, saber os divisores, a quantidade de divisores e saber se o número é primo ou não. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui para um único n. Então, quando a gente quer fazer isso para um único n, então esses são os algoritmos mais eficientes que a gente tem. Ou que seja mais simples de implementar, que é bastante útil. Agora, quando a gente quer saber isso para vários n's, ou seja, dado 10 elevado a 5 elementos, eu quero saber se algum deles são primos, não são, quais são os divisores de cada um ou não. Isso, para fazer isso de forma mais para vários valores, esses algoritmos eles são um pouquinho ruins, porque para cada valor eu executo raiz de n vezes. Então, quando tem essa característica de ter que fazer para mais de um, então a gente acaba adotando outros algoritmos que a gente vai ver na próxima aula, que é o algoritmo de crivo. Então, você fique ligado aí no canal que próxima semana a gente vai postar essa aula. Então, só para a gente finalizar aqui, no site do Code Marathon vai ficar um resumo dessa aula aqui na parte de matemática. Então, números primos, se você clicar que você vai ter acesso. E se você quiser praticar, você pode vir aqui na parte de questões, selecionar a parte de números primos e praticar lá no site do Neps, que tem algumas questões para quem está começando agora mexendo com essas funções. Então, com ela você pode testar seu conhecimento que você aprendeu aqui nesse vídeo. Então, qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário que eu vou tentar responder. Obrigado e até a próxima aula.